Olá, você que está ligado na Jornada do Investidor. Acredito que a maior parte de vocês já estão ansiosos para saber sobre os tipos de investimento, sobre aonde investir, mas calma, nós chegaremos lá. Nesta aula, antes disso, eu quero falar para vocês sobre os participantes do mercado financeiro para que você possa ter uma base sobre a economia, sobre as finanças e para que daí sim você vá até entender sobre os melhores investimentos. Mas vamos lá. Quem são os participantes do mercado? Quem é que está envolvido nesse negócio que a gente chama de mercado? Temos os indivíduos, eu e você, as empresas e o governo. Vamos falar sobre cada um deles. O primeiro participante do mercado financeiro é o indivíduo. Eu e você, já falei, as pessoas físicas, os cidadãos, as pessoas. Os indivíduos, eles podem ser tanto poupadores como tomadores de recursos, né? Quando eu falo aqui poupadores, não é aquele cara que faz poupança, né? Nós somos abaixo a poupança. Bota um abaixo a poupança aqui, poupança riscadinho. E sim aquele cara que guarda o dinheiro, né? Aquele cara que investe recursos, né? E do outro lado, o indivíduo pode ser também um tomador de recurso, e o tomador de recurso é aquele cara que pega o dinheiro emprestado para comprar um bem de consumo ou então para quitar a dívida, por exemplo. E é devido a essas pessoas maravilhosas, os tomadores de recursos, é que nós podemos ter investimentos como CDBs, LCIs, LCAs, ou seja, para que a gente possa investir, alguém tem que tomar recurso do outro lado. Então, por exemplo, só existe LCI porque alguém compra um imóvel, só existe LCA porque alguém investe no agronegócio. Só existe CDB porque alguém pega um empréstimo que pode ser pessoal ou por uma empresa. Ou seja, precisamos de tomadores e precisamos de poupadores, os investidores, para que a gente comece a ter o mercado financeiro. Como eu acabei de falar, além dos indivíduos, pessoas físicas, nós temos as empresas também, as PJs, né? Então, outro participante do mercado financeiro são as empresas. A gente pode botar elas quase no mesmo ramo ali dos indivíduos, mas as empresas também são tomadoras de recursos. Na verdade, elas são as maiores tomadoras de recursos. E para que elas tomam recursos? Para comprar máquinas, para fazer uma mão de obra de ampliação, para ter capital de giro, né? Então, elas podem precisar de recursos para os mais diversos fins. E quanto mais azeitada for essa conexão entre os indivíduos que são investidores ou poupadores e as empresas, mais pujante ou maior é o mercado de capitais no Brasil. Mais o nosso país vai crescer. Quanto melhor for essa conexão, quanto mais fácil as empresas conseguirem pegar recursos dos poupadores ou dos investidores, mais vai crescer o nosso país, porque as empresas vão conseguir pagar juros menores para pegar dinheiro, vão conseguir empregar mais pessoas vão poder comprar produtos, as empresas crescem e a roda da economia toda gira. Então, uma das maneiras de uma empresa capturar recursos é através, por exemplo, de um CDB. Então a empresa precisa de dinheiro, ela vai até um banco, pega dinheiro emprestado, esse banco, né, captura investimentos do investidor através de um CDB. Ou seja, quando uma empresa, por exemplo, pega dinheiro emprestado, ela acaba gerando a emissão de um CDB através do banco. Mas existe uma forma mais maravilhosa disso acontecer, que você vai aprender durante o nosso curso, que é através da emissão de uma debênture. Quando uma empresa emite uma debênture, ela pega dinheiro dos investidores sem o atravessamento, sem a participação de uma empresa financeira que é um banco. Então, se a empresa captura recursos através do uso de um banco, o nome disso vai acabar sendo um CDB. Pode ser uma LCI, uma LCA também. Mas quando é diretamente a conexão da empresa com o investidor, aí nós vamos ter uma debênture em vez de um CDB. Nós vamos ter um CRI em vez de uma LCI. Nós vamos ter um CRA em vez de uma LCA. E é por isso que a gente tem que estimular esse negócio. Nós podemos tirar os bancos da jogada e fazer com que as pessoas emprestem diretamente para as empresas. Porque aí as empresas pagam menos juros e a roda toda gira, como eu acabei de falar para vocês. Finalmente, as empresas, em vez de pegar dinheiro emprestado das pessoas, elas podem emitir dívida ou elas podem capturar recursos para crescer, para investir, para comprar máquina, tudo aquilo que eu falei antes, através da emissão de ações. Sim, é para isso que as empresas emitem ações. Elas emitem ações para poder pegar recursos e crescer.
Então, quando uma empresa emite ações, ela bota as suas ações na bolsa de valores, por exemplo, onde você pode investir e ser sócio das empresas, ela faz isso através da emissão de ações. Então, maneira direta das empresas capturarem recursos dos indivíduos, debêntures, ICRI e CRAs, e também com a emissão de ações. Vantagem da emissão de ações é que não existe mais uma dívida, e sim uma sociedade. Desvantagem da emissão de ações, que se tudo der certo e eu tiver lucro, eu preciso dividir o lucro com o meu sócio. Já nas debêntures, eu não preciso dividir o lucro se tudo der certo, mas do outro lado eu tenho uma dívida. Finalmente temos o terceira e última entidade do mercado financeiro, que é o governo. O governo, na verdade, muito mais do que as empresas, ele é o grande or-concur tomador de recursos de tudo, do maior do mundo. Por que ele faz isso? Porque ele precisa fazer um balanço entre o que recebe de impostos e o que gasta com obras, funcionalismo, etc. e tal, e suas dívidas do passado. E é por isso, devido a essas dívidas e devido a esse desbalanço, que ele é o maior tomador de recursos. O governo, ele é assim, o maior responsável por nós termos onde investir o nosso dinheiro. Porque é através da emissão dos títulos do Tesouro, que todo mundo já deve ter ouvido falar, e é um produto que eu gosto muito, ele emite títulos do Tesouro para poder pegar os recursos de investimentos de você. A questão é, como que ele toma esse recurso, por que ele toma esse recurso e por que ele pega esse recurso todo? A ideia é que a diferença entre o que ele arrecada e o que ele gasta, como eu já falei, se chama superávit primário. O governo até tinha, na verdade, superávit primário. Ele até arrecadava mais recursos do que gastava até o fim do primeiro mandato da Dilma. Ele tinha superávit primário, né? Agora ele não conseguia ter o superávit nominal, por quê? Porque ele tinha dívidas que foram pegas antes de 94, lá no passado, que os juros dessas dívidas precisam ser pagos. Então, o governo, para poder pagar os juros dessas dívidas, precisa fazer o quê? Emitir títulos do governo. Por exemplo, vou dar uma ideia. Funciona mais ou menos assim. O governo, ele arrecada 100, o número 100, de impostos. Ele gasta 80, 100 menos 80, ele gasta 80 para manter a máquina pública, fazer obras, pagar o funcionalismo e etc e tal. Olha, sobrou 20. 20 é o resultado primário, ou seja, superávit primário. Sobra 20, na verdade sobrava 20, né, até o fim do governo Dilma. Agora mudou. Agora o governo arrecada 100 e gasta 120, ou seja, faltou 20. Ele tem um déficit primário. Tá faltando 20 todo ano para que o governo feche suas contas. Mas se não bastasse esses 20 que o governo deve, ou que falta todo ano para o governo ainda tem outros 20 de dívidas do passado, juros de dívidas do passado, ou seja, falta 40 todo ano para o governo. Como que o governo faz para arranjar dinheiro, para quitar suas dívidas? Emitindo títulos do Tesouro. Vou falar para vocês ao longo do tempo que esse processo de gastar mais do que arrecada, emitir títulos do Tesouro, vai gerar inflação, principalmente na nossa economia. Mas isso é um papo para uma outra conversa. Isso tudo para explicar para você que o governo, ele é a entidade talvez mais importante dessa engrenagem toda. Porque o governo, através da emissão dos títulos públicos, ele acaba balizando, ele acaba gerando, ele acaba normatizando qual é a taxa de juros da economia. Porque afinal, se você faz um investimento, quem diz ou qual é o parâmetro que se usa para dizer se o investimento vai render 6 ao ano, 7 ao ano, 8 ao ano, 9 ao ano, 10, 12, 15, 14, 28? É a taxa Selic. O que é a taxa Selic? Quando o governo, acabei de falar para você, o governo arrecada 100, gasta 120 e ainda tem juros de dívidas do passado. É que nem dívida do cartão de crédito, de mais 20, falta 40. Ele precisa pegar 40 emprestado.
Como que o governo faz para pegar esse 40 emprestado? Ele precisa emitir um título do governo. E esse título do governo vai render quanto? Ele vai render a taxa Selic. Então, conforme o governo tem mais dificuldade ou mais facilidade para pegar dinheiro emprestado, essa taxa Selic sobe ou essa taxa Selic cai. Há 2 anos e pouco atrás, né, no meio da confusão ali do impeachment da Dilma, por exemplo, a taxa Selic estava 14,25% ao ano. Por quê? Porque era muito difícil para o governo pegar dinheiro emprestado. As pessoas pensavam, ixi, para emprestar dinheiro para esse governo, eu só aceito emprestar para ele se ele me pagar bastante juros. Agora, o governo Dilma caiu, o governo Temer entrou, deu uma acalmada nas coisas, né? Você pode ser a favor ou contra ele, esse é outro problema. E agora, nós estamos em 2019, enquanto eu gravo esse vídeo, as coisas estão um pouco mais tranquilas. O governo está com uma certa facilidade até para pegar dinheiro emprestado. O que está acontecendo agora? A taxa Selic está em 6,25%. Por quê? Porque hoje está mais fácil do governo pegar dinheiro emprestado. Claro que aqui tem outras questões que envolvem inflação, porque a gente teve uma pequena depressão econômica, mas o jogo é mais ou menos esse. Então, qual o papel do governo nesse negócio? O governo, por ser o grande tomador de recursos da nossa economia, ele acaba criando uma taxa, que é a taxa Selic, que é a taxa que ele usa para descontar os títulos públicos ou para quem quer comprar títulos públicos dele, vira a taxa normal da economia, é o balizador. Todos os investimentos partem ou são comparados com a taxa Selic. Esse é o grande papel do governo hoje no nosso mercado financeiro, além de fazer toda a regulação e, quem sabe, burocratização do nosso mercado. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de fazer aquela coisa toda que todo mundo pede, né? Se inscrever, dar o joinha, aperta o sininho, porque assim, para você que não sabe, o YouTube vai sugerir os nossos vídeos para outras pessoas e você vai ser avisado também de qualquer outro lançamento de vídeo. E aqui, pessoal, na descrição você encontra um link para falar com o assessor de investimentos. Se você está com dúvidas, quer aprender a investir, quer saber como investir, aonde investir, quer falar com um de nós aqui, o link está na descrição. E se você tombou com esse vídeo em algum lugar, saiba que isso aqui faz parte da jornada do investidor. 80 vídeos para ensinar você de investimentos de A até Z. Espero que tenham gostado. Até a próxima.